boa tarde. Obrigado por aceitar vir hoje aqui, fazendo essa nossa entrevista para o projeto de relacionar o direito à cidade. Eu queria, então, começar perguntando para o senhor se, na verdade, queria que o senhor apresentasse a iniciativa do projeto da MP em Mapas, abordando assim, como surgiu a ideia, qual foi a motivação da construção desse mapa, desse projeto que visa fazer esse mapa sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro, perdão, e qual foi o seu envolvimento nessa iniciativa? Guilherme, o prazer é todo meu. Queria agradecer à Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, hoje uma das graduações mais reconhecidas no Brasil, parabenizar o Sérgio Guerra pelo brilhante trabalho que vem fazendo e cumprimentar também meus colegas do Ministério Público, Carlos Roberto Jataí e Márcio Souza Guimarães, hoje advogados, integrantes dessa renomada faculdade, escola, graduação. Dizer que, no ano de 2014, no fim do ano de 2014, o doutor Marfan Martins Vieira estava encerrando um ciclo da administração dele e começando outro. Ele teria uma recondução em 2015 e, numa conversa, ele perguntou a mim o que eu estava achando. Eu era, na ocasião, subprocurador-geral de administração e eu disse que achava que o sistema de justiça num todo estava muito estagnado, estava muito parado. Nós temos uma tendência a sermos muito conservadores e que os resultados não estavam chegando, não estavam sendo entregues à sociedade, ao cidadão. E aquela conversa foi uma conversa rápida, eu viajei e, quando foi 17 de janeiro de 2015, ele me ligou e disse que eu teria que assumir a Subprocuradoria-Geral de Planejamento. Eu, no primeiro momento, me assustei com o convite imposto e comecei a estudar questões importantes e relevantes para ter um planejamento moderno. E vi que isso necessariamente passava pelo georreferenciamento, pela estatística e pela mineração de dados, pela informação, pela entrega de dados qualificados. Coincidentemente, em 2017, algumas estruturas importantes que atuavam nessa área do georreferenciamento, começaram a ficar um pouco desestruturadas, como o Instituto Rio Metrópole, a FEPERJ e o Instituto Pereira Passos, e muitos dos integrantes dessas equipes do Ministério Público, muitos deles vieram dessas instituições. Entendi. Então, o senhor acha, então, que isso acabou sendo quase um galho desse movimento, um movimento que usa dados no direito, assim, que acho que esse movimento vem crescendo, né, ao longo dos últimos anos, de começar a usar dados no direito. O senhor acha que tem relação, então, que vem daí? Eu acho que vem, Guilherme, eu acho que não é um movimento que vem crescendo, ele está aí, é a gestão por visualização e não tem como mais nós acharmos que o direito vai se movimentar através de métodos conservadores, ou seja, dentro do arcabouço do sistema de justiça, o juiz, o promotor de justiça, o próprio defensor público, nós tínhamos como hábito aguardar nos gabinetes que os fatos acontecessem lá fora e transformar aqueles fatos, cada um dentro da sua competência, dentro da sua atribuição, no caso do Ministério Público, transformar aqueles fatos em inquéritos e processos civis e criminais. Definitivamente, para essa era da informação, do conhecimento, isso não funciona mais. É muito lento, é muito artesanal. Então, nós precisamos agir com maior velocidade. E o próprio legislador, hoje,
nos dá condições de repensar a nossa atuação de uma forma mais negociada, dialogada, inclusive com os próprios réus. Entendi. E aí, então, nesse âmbito de utilização dos dados, então, o mapa ele já é utilizado hoje no dia a dia do Ministério Público, né? Mas de que forma? Assim, como o mapa ele aparece numa ação institucional e nos processos judiciais, de repente? Olha, eu até anotei aqui, só para que vocês tenham uma ideia, ele vem hoje customizado através da plataforma chamada In Loco. Ela está disponível em qualquer sistema, no Google, no YouTube. E na atividade fim, por exemplo, na área de educação, nós temos ali indicadores do INEP, Censo Escola, IDEB. Na saúde, CNES, DataSUS, vigilância epidemiológica, como, por exemplo, na crise de dengue, zika, chikungunya, nós fizemos inúmeros estudos relevantíssimos na segurança pública, com dados do Instituto de Segurança Pública, dados colaborativos de fogo cruzado, onde tem tiroteio, Crime News, Meio Ambiente, INEA, Agência Nacional de Águas e Consumidor, PROCON e SINDEC. Então, nós trabalhamos esses dados, mineramos esses dados, pensando sempre numa interlocução melhor com o cidadão. Então, nós passamos a ter um olhar holístico, sistêmico, em que a gente busca inserir a instituição dentro de um contexto de Estado, cidades, bairros, quarteirões e ruas, plotando ali todas essas camadas. Então, os hospitais, as escolas, e o cidadão pode ver a escola do filho, o orçamento destinado à escola do filho, quais são os professores, a avaliação da escola, a mesma coisa com os hospitais, quem são os plantonistas, quais as áreas que estão com déficit. Então, é isso, é possibilitar que a gente desenvolva uma gestão pública mais participativa, ou seja, a instituição deixa de ser uma instituição meramente fiscalizadora e dá ao cidadão essa possibilidade dele participar da administração pública, participar da fiscalização que a instituição exerce através das suas atribuições constitucionais. É realmente uma iniciativa muito inovadora, assim, que é diferente do que acontece. Assim, é realmente uma participação muito interessante que o cidadão pode ter a partir de uma ferramenta como essa. Eu fiquei bastante admirado olhando. Mas partindo para um outro ponto agora, com a relação ainda do direito com os mapas, assim, para além da atuação do Ministério Público, do âmbito da atuação, como o senhor vê o uso dos mapas pelo direito? Assim? Eu acho fundamental, não só pelo direito propriamente dito, mas para todas as instituições. Então, nós vamos chegar num momento que todo mundo vai precisar de um geógrafo e de um estatístico, necessariamente vai precisar. As petições, e vocês já devem observar isso, elas não vão ter mais 60 laudas, 80 laudas, elas virão através de infográficos e de comunicações muito mais simples. Os memoriais serão memoriais curtos em que o juiz, em que o desembargador, ministro, procuradores, eles corram o olho e se situem naquele caso em tempo e hora. Então, não temos mais tempo de ficar folheando e analisando jurisprudências longas, decisões longas. Então, essa é uma realidade e o georreferenciamento, repito, é fundamental para toda essa logística jurídica e logística das demais instituições.
Entendi. E o senhor vê alguma área do direito, especificamente, que o mapa é mais utilizado, ou alguma que ele é menos utilizado? Onde vai ter mais impacto essa mudança? É geral. Dentro do que eu te falei, de inserir o cidadão no contexto da sua região, ele, no segmento que ele tiver a dúvida, ele vai precisar, através de uma ciência de evidências, e isso é outra questão muito importante que o direito, de certa forma, tangenciou durante muito tempo, e nós vamos precisar, por exemplo, num acidente de carro que tenha acontecido em Belford Roxo, pegar o recorte, o que eu chamo, que nós chamamos no MP em mapas de corte cirúrgico daquela região, daquela área, e fazermos uma análise estatística. Quantos acidentes ocorrem ali? Qual é o problema? Foi um caso isolado? É um caso frequente? Falta um quebra-mola ou uma barreira eletrônica? O que levou àquele evento? Então, só através de equipes multidisciplinares, grupos multidisciplinares, aí com designers, com geógrafos, com estatísticos, com desenvolvedores, é que os atores do sistema de justiça vão poder chegar a esse resultado. Então, o que impera hoje nessa nova sociedade do conhecimento é a inteligência coletiva, todos colaborando para que a gente chegue às evidências necessárias para uma melhor decisão. E isso é ainda mais importante, eu acho, na área de direitos fundamentais, né, direitos difusos e na tutela coletiva, certo? Assim, como o senhor avalia também qual a importância de um projeto como esse para a efetivação desses direitos difusos? Olha, eu acho fundamental. Nós tivemos um caso relevantíssimo que eu tenho o maior orgulho de ter participado diretamente dele, que foi a ação que a doutora Liana Cardoso propôs no âmbito de transportes com relação às obras superfaturadas do metrô, e ela usou todos esses mecanismos modernos e, através de um infográfico, eu posso até compartilhar a peça com vocês, porque a peça é pública, através do infográfico, ela situou rapidamente o juiz e ele foi capaz de dar uma liminar em 24 horas, um caso que ele levaria pelo menos 10, 15, 20 dias para chegar a uma conclusão. Então, hoje, nós trabalhamos numa linha de governo aberto. Governo aberto foi uma proposta apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2009. Em 2011, ele ampliou e o Brasil passou a ser um dos 8 primeiros signatários e contempla transparência, integridade, participação popular, tecnologias e inovações. Então, veja como isso se amolda perfeitamente a essa missão constitucional do próprio Ministério Público. Transparência, integridade, isso tem que estar no nosso DNA, participação popular, participação cidadã, que é quem o Ministério Público atende, que é a sociedade, que é o nosso patrão, tecnologias e inovações que eu vejo como grande atalho para essas modernas soluções. Sim, eu acho que são ferramentas fundamentais. E eu queria, inclusive, sobre esse ponto, saber como a sociedade civil tem utilizado o MP em mapas. Se tem alguma relação entre o MP e a sociedade civil, se já entraram em contato, se o senhor sabe de algum caso de boa utilização dessa base de dados. Como funciona essa relação, já que o senhor mesmo falou que também tem o cidadão, né, em primeiro plano, essa iniciativa. Sim, de forma plena, e o próprio governo do Estado tem contribuído muito. Nós firmamos inúmeros convênios com Polícia Rodoviária Federal, com Detran, com a própria Polícia Federal, com a Polícia Civil, e isso dá maior capacidade
a plataforma, que é uma plataforma aberta, ou seja, de livre acesso para qualquer cidadão. Então, nós, dentro disso, é como se nós estivéssemos buscando o tratamento do tecido social. Então, entendemos que aquela região tem algum problema específico e nós vamos nos debruçar sobre ela para poder recuperar e atuar de forma preventiva, resolutiva, aquela questão, aquele problema sensível para aquele segmento. Entendi perfeitamente. Eu acho que essa foi a última pergunta que eu tinha. Eu queria saber se alguém mais tem alguma outra questão, alguma outra contribuição para fazer. Ninguém? Por mim, está tranquilo, foi bem respondido. Gostaria de agradecer a presença do Eduardo Gussen, muito legal, foi muito legal a entrevista. Obrigado a todos, Guilherme, Vitor, Clarissa, Beatriz da Mota, uma grande honra para mim, como ex-membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, ex-procurador-geral de Justiça, colaborador da criação desse novo pensamento voltado para a digitalização do sistema de justiça, dividir com vocês as nossas experiências do Ministério Público do Rio de Janeiro e os convido, tão logo termine essa pandemia, para visitar o espaço do MP em Mapas, lá com o doutor Luciano Matos, que tenho certeza que os receberá de braços abertos, e estou à disposição sempre que precisarem. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, muito impressionada, assim, quando a gente olha para o mapa, a gente não tem realmente essa dimensão, que tem uma relação de uma transformação global em relação ao direito. Você mencionou o projeto do Barack Obama, era algo desconhecido, assim, para o grupo. E é muito impressionante, assim, a capacidade que durante 6 anos, me corrija, de vocês construírem um mega projeto com vários convênios, e, enfim. E é incrível como vocês, assim, o senhor, desculpa, expõe muito bem muito consciente essa relação com a informação, essa transformação do direito a partir dessa compreensão de uma sociedade do conhecimento, dos dados. E eu gostaria de fazer algumas perguntas, assim, em relação a isso. Primeiro, uma certa transferência, não sei se transferência é a melhor palavra, mas existia um predomínio da administração pública na produção de dados. E o que tem me chamado a atenção, e tem chamado também a atenção do grupo, é exatamente não só o Ministério Público, mas também o Ministério Público tomando a frente de participar também dessa gestão de dados. E no sentido, obviamente, de atender aos princípios da democracia, da transparência, enfim. E eu queria também que você comentasse um pouco isso, assim, como você vê isso, essa relação, como isso, obviamente, isso chega para o direito por uma questão de demanda, uma necessidade, mas no início você falou muito dessa questão dos órgãos, né, que eram da administração pública e que vocês acabaram recebendo os profissionais, né, desses órgãos. E isso é algo que chama muita atenção e que eu, por exemplo, desconhecia desse processo. A gente vê, por exemplo, a dificuldade de fazer o censo, né, esse ano, e como isso tem se colocado como uma questão. E a segunda, eu queria voltar a um ponto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco melhor, ou explicasse, porque esse uso de dados nos processos judiciais, especificamente, eu queria entender se o senhor, analisando isso, eles aparecem como provas, na condição de provas, ou na condição de um argumento jurídico, não necessariamente é uma prova, mas é um argumento jurídico.
ele é uma interpretação, ele é um fato, assim, né? Porque a produção de dados produz fatos, né? Produz esse campo de visibilidade que não estava sendo visto. E um terceiro ponto, e aí já é uma reflexão mais teórica e talvez um pouco filosófica. Como você acha que esse campo, né, esse novo horizonte, é como se a gente tivesse descoberto um novo continente, vamos dizer, esse novo horizonte de dados e de informações, como o senhor percebe esse impacto na atuação do operador do direito, no sentido... Qual é a condição de ação que isso traz? Ou seja, que é uma coisa que a gente também discutiu. Será que nesse mar, nesse oceano de informações, acaba que isso é que condiciona a ação do operador de direito ou isso capacita, potencializa ele intervir na realidade? Porque, às vezes, são tantos dados que talvez pode ter um certo bloqueio no sentido da realidade se sobrepondo à nossa capacidade de ação, que, de alguma maneira, o direito é uma possibilidade de intervenção na realidade. Clarissa, suas perguntas são ótimas e bem interessantes. Primeiro, em 2015, nós começamos esse trabalho. Em 2017, em 2019, nós lançamos o Plano Geral de Atuação do Ministério Público para os anos subsequentes, sendo revisitado a cada 2 anos. E elegemos como tema MPRJ Digital. Então, em 2019, veja que a pandemia vem em 2020, o MP começou a se preparar para um novo momento, independentemente de pandemia. Então, contratamos serviços de nuvem, compramos notebooks para os promotores de justiça, estávamos em processo, não sei como está isso hoje, de aquisição de notebooks para servidores, já pensando em possibilidades de trabalho remoto, de trabalho à distância. Paralelamente, nós criamos o MP em Mapas, que é essa base da mineração de dados. Aí percebemos que nós precisávamos qualificar esses dados e criamos, então, um centro de pesquisas. Na ocasião, a pesquisadora Joana Monteiro estava saindo, em 2019, do Instituto de Segurança Pública, e nós trouxemos para o Ministério Público para exatamente ela trabalhar ciência por evidência dentro da área jurídica. Vimos também a necessidade de difundir esse conhecimento que a gente obtinha através dos centros de pesquisas recém-criados da mineração de dados. Então, criamos o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso para difundir esse conhecimento. E, por fim, criamos um laboratório de inovação, porque nós chegamos à conclusão, é uma frase que eu gosto muito, que o que nos trouxe até aqui não nos levaria adiante. Então, a gente tinha que repensar toda essa cadeia de atuação da instituição. Então, através desses pilares, nós fomos nos reposicionando no nosso dia a dia. E a instituição agora ela está passando por uma mudança de gestão, de administração, é natural que aconteça, e alguns acertos vão acontecendo. Mas, no dia a dia do profissional, independentemente sendo juiz, ministro, promotor, esses dados, esses indicadores vão ser cada vez mais usados, da mesma forma que a medicina se vale dos laboratórios de análises clínicas, nós vamos precisar desses dados para chegarmos a conclusões mais rápidas. Pura e simplesmente isso.
a população vem crescendo de forma vertiginosa e nós vamos precisar buscar essas soluções de forma mais rápida e dialogada também, deixando o judiciário não como única instância, mas como a última instância. O judiciário é relevantíssimo, é importantíssimo, mas nós não podemos assoberbá-los com coisas de menor relevância. Entendi. Mas você acha que a qualidade disso, no sentido jurídico, seria, então, como provas mesmo, né? Como argumento? Sim, como provas a partir de evidências concretas, de casos concretos com relação à matéria e a cada região em que esses fatos acontecem. Então, seja ela no âmbito do consumidor, no âmbito do meio ambiente, qualquer desses segmentos, nós vamos fazer um recorte e um estudo desse tecido social comprometido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de milícia, ela está hoje atuando com maior intensidade na Zona Oeste, mas a tendência é que venha para as outras cidades do Estado, a tendência é que extrapole para outros estados. Então, vamos entender esses fenômenos em tempo e hora. Isso que para nós é importante. Por isso que a gente bate tanto na tecla de ter essa visão mais científica. E nós não podemos deixar que as decisões sejam isoladas. A história de que cada juiz é uma sentença, cada promotor dá um parecer em cada momento de uma forma absolutamente diferente, não é o ideal. Então, dentro do Ministério Público, na área do Centro de Pesquisas, nós criamos também uma plataforma chamada Farol. O Farol é uma inteligência artificial dentro de cada promotoria de justiça. Então, nós vamos vendo... eu não estou dizendo que o promotor não pode pensar diferente. Óbvio que ele pode mudar o pensamento dele, mas de uma maneira evolutiva. A mesma coisa com um juiz de plantão, um desembargador, num caso de uma liminar. O que ele não pode é um dia decidir de uma forma e, no outro dia, decidir de uma forma absolutamente discrepante. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande que, para o sistema de justiça num todo, não é uma coisa boa. Eu acho que, indo na linha do que o senhor falou, só um breve comentário, é que acho que não dá mais para falar em doutrina e jurisprudência só sendo as bases do estudo do direito. É doutrina, jurisprudência e... Perfeito, Guilherme. Guilherme, perfeito. A única coisa que eu pediria para vocês, eu devia ter pedido isso no início, é que não me chame de senhor, chame de você. Eu acho que a gente fica bem mais à vontade. O direito tem que acabar um pouco com esse formalismo também, porque muita pompa e pouco resultado não resolve. É verdade, é verdade. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, perguntar, um comentário? Eu ainda gostaria muito de saber... Você citou o senhor... não sei mais. Você. Esse projeto que foi iniciado nos Estados Unidos. E eu gostaria Governo aberto. Que o senhor contasse um pouco, sobre essa recepção, a proposta, como é que a ideia chegou no Ministério Público do Rio de Janeiro. Olha, eu fui apresentado, e isso foi uma coisa muito curiosa também, inúmeros colegas e servidores altamente talentosos que estavam um pouco desanimados com a forma de atuar e tudo, e gradativamente foram se apresentando e nós fomos aproveitando em diversas áreas. Um desses profissionais, que é brilhante, promotor de justiça, Daniel Lima Ribeiro, que começou a falar muito sobre a questão de governo aberto. Ele vinha
de um mestrado ou doutorado, agora não me ocorre, em Duck, e batia muito nessa tecla. Eu comecei a estudar e vi que realmente, como eu disse anteriormente, ele se adequava muito a uma boa atuação do Ministério Público e procurei aproveitar esse pensamento moderno que nós tínhamos aderido, estava em vigor, e hoje, para que você tenha uma ideia, nós temos, inclusive, com o próprio governo do Estado, um convênio firmado para a transmissão de dados de todas as secretarias. Você vai me perguntar, mas já está em pleno fluxo? Isso vai acontecendo gradativamente. Por exemplo, nós temos hoje todos os dados do DETRAN do Estado do Rio de Janeiro. Isso nos proporciona fazer uma análise de vínculo sobre todos os cidadãos. Fizemos trabalhos também muito interessantes numa comparação na área de sonegação fiscal e questões ligadas a abuso de poder político e econômico sobre benefícios e isenções fiscais e doações eleitorais. E aí, em algumas situações, a gente via de forma evidente que algumas empresas que tinham benefícios e isenções fiscais eram as grandes doadoras para pessoas que sequencialmente se elegiam e se reelegiam em estruturas públicas. Então, isso vai descortinando um horizonte que, para todos nós, é muito importante, principalmente para o cidadão. Bom, eu achei incrível, assim, agradecer mais uma vez. Foi mais do que uma entrevista, foi quase uma aula. Porque que isso? A gente espera, foi realmente, eu não estou aumentando, exagerando, porque a gente esperava, quando a gente fez o roteiro, a gente esperava pensar muito a partir do projeto, mas você aqui deu uma dimensão muito mais, uma compreensão do tempo presente sobre essas transformações tecnológicas e qualificou até bastante certas intuições que a gente já estava tendo no grupo, debates que a gente já fazia. Enfim, se ninguém quiser falar, você pode fazer um último comentário. Eu queria depois só fazer um agradecimento especial, mas eu vou esperar se alguém quiser falar. Eu queria também, na verdade, só concordar com a Clarissa, porque eu realmente achei uma aula, nem foi como uma entrevista, o senhor fala super bem, e a gente teve uma tendência agora mais no âmbito mais jurídico, né? Porque a gente teve antes uma entrevista com o coordenador atual do projeto, né? E o senhor mostrou uma outra visão. Então, eu queria agradecer mais uma vez, obrigado pela presença, a entrevista foi fantástica. Muito obrigado. Acho que isso... Guilherme? Não, eu acho que você pode fazer mais algum comentário antes de terminar, mas se não for fazer, então eu falo. Não, eu vou fazer, então. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez essa oportunidade de me colocar à disposição. Esse é um tema que eu venho estudando muito agora e quero registrar aqui que vocês estão no caminho certíssimo. Não há mais espaço para aquela atuação anterior, como eu disse, para aquela forma de atuação. Nós precisamos de indicadores, nós precisamos de monitores. Então, um avião não voa sem instrumentos. Um profissional do direito ele vai ter que dominar essas novas ferramentas tão bem quanto ele domina o direito. Então, saibam que, para mim, é um grande orgulho e quero dizer também que vocês estão no lugar certo. A Fundação Getúlio Vargas é um grande campo de dados que vocês têm de todos os segmentos. Então, prospectar isso, minerar isso, é o desafio que vocês têm pela frente. Eu acredito muito nessa geração de vocês, nessa visão aberta e democrática que vocês pensam. Nós não estamos mais no momento
de competição, nós estamos no momento de compartilhamento. E o último registro que eu faço, para ser justo, é que as instituições andaram muito juntas nesse período que eu estive à frente da chefia do Ministério Público. A presidente do Tribunal de Contas do Estado, a então presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutora Mariana Montebello, era uma grande parceira nossa. O defensor público-geral, Rodrigo Pacheco, é um grande colaborador nosso, foi um grande colaborador nosso também, e todas essas instituições, Tribunal de Contas do Município, através do Dr. Thierry Montebello, todas essas instituições elas têm investido cada vez mais em tecnologia, inovações, informação. Queria agradecer, então, pessoalmente, a você por ter vindo aqui, pela disponibilidade. Dizer também que eu estava esperando muito essa entrevista, por motivos até um pouco pessoais, porque eu gosto muito desse tema e eu também queria um dia poder ter oportunidade de estar compondo o Ministério Público, que também é um objetivo de carreira meu, e que tem tudo a ver com a missão institucional da nossa instituição, de que a gente já vem trabalhando com dados desde o início da nossa graduação. Então, basicamente colocando aqui a mão na massa, a prova, toda aquela teoria que a gente vem aprendendo, de que o jurista hoje, para ser completo, tem que saber analisar dados. E eu queria também só finalizar falando que os seus abraços vão chegar ao Dr. Jatahy, porque ainda é um meu estimado professor também, que tem me convencido cada dia mais a querer compor o MP. Infelizmente, o Dr. Márcio eu não tenho mais contato, ele foi meu professor antes na graduação, mas hoje eu não tenho mais aula. Mas na próxima aula que eu tiver com o Jatahy, eu faço questão de que seus abraços cheguem aí. Grande colega, e não deixe de parabenizar também o Sérgio Guerra pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Muito obrigado. Estou à disposição sempre. Agradeço eu a vocês. Bom, então ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez. Vou encerrar a sala e a reunião. Obrigado. Nada, obrigado a vocês. Até logo. Tchau, você. Muito obrigada. Bia, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Seu pai foi um grande membro do Ministério Público, um grande promotor de justiça. Então tá, Muito gente. obrigada.